Vamos então concluir esse exercício que foi começado numa aula anterior, calcular os eixos centrais de inércia. Nós já tínhamos calculado o Ix e o Y, né? Então, em algum lugar aí, o Ix, vou escrever aqui, o Ix com relação ao eixo passando pelo G tinha dado 1,026 vezes 10 a sexta. O IY tinha dado 1,697 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. Isso. Bom, para usar aquelas fórmulas do máximo e do mínimo, eu preciso do IXY. Eu preciso do produto de inércia com relação a esse sistema de eixos. Né? Bom, vocês se lembram de que o único produto de inércia que nós calculamos, pela definição, pela integral, foi do triângulo, né? Com relação a eixos passando, o triângulo retângulo e os eixos passando pelos catetos. Então, para aproveitar esse resultado, eu vou considerar um eixo auxiliar aqui, ó, um sistema de eixos auxiliar, que foi, no fundo, o mesmo que nós usamos em outras etapas desse problema, né? Esse aqui vai ser x' e esse aqui vai ser y'. Eu vou primeiro calcular o produto de inércia com relação a esse sistema de eixos e depois vou fazer a translação para o G do conjunto, tá? Bom, aí vem o primeiro problema. Nós vamos dividir essa figura em três, como sempre. Figuras 1, 2 e 3. Figura 1, o triângulo. Quanto que dá o produto de inércia em relação a esse sistema de eixos verde? Olha, para o triângulo, o que a gente tinha era esse resultado aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, um rascunho. Um triângulo de base, triângulo retângulo de base B, altura H. Para esse sistema de eixos aqui, dava B2H2 sobre 24. Para esse sistema de eixos. Positivo, né? Por que é positivo, hein? Nós vimos isso. É porque toda essa figura está no primeiro quadrante para esse sistema de eixos. Qualquer ponto tem coordenadas x e y positivas. Como o produto de inércia, a integral do produto das duas coordenadas vai ser positiva. Tá? Bom, como é que eu poderia usar esse resultado para esse caso? Pense só no triângulo. Se o sistema de eixos fosse y', x' para lá, nesse sistema de eixo, todos os pontos estariam no primeiro quadrante e o resultado seria o B2H2 sobre 24. Então, com relação a essa situação, o que nós fizemos foi inverter um dos eixos, botar o x' para cá. Inverter um dos eixos significa mudar o sinal de uma das coordenadas de cada ponto. E, portanto, vai trocar o sinal do produto de inércia. Ou seja, o produto de inércia desse triângulo em relação a esse sistema de eixos é menos B2H2 sobre 24. Né? É menos 60 ao quadrado. Isso que eu vou calcular aqui é o I, x', y'. Para o triângulo, menos 60 ao quadrado, vezes a altura do triângulo, que é 30 ao quadrado, dividido por 24. Tá? Esse é o produto de inércia do triângulo, em relação a esse sistema de eixos. Agora eu preciso do produto de inércia do retângulo e o produto de inércia do semicírculo. E nenhum deles eu determinei por integração.
Eu não determinei esse produto de inércia por integração porque não precisa. Aqui vale uma propriedade que é muito, muito, muito importante. Imagine uma figura que tenha simetria. Isso aqui não tem, mas faz de conta que tem. Digamos que a figura tenha esse eixo aqui de simetria. Eu vou chamar... vou pegar um sistema de eixos qualquer. Vamos chamar esse eixo aqui de U e esse eixo aqui de V. O que daria se eu fosse calcular I u V? I u V seria a integral na área de U vezes V. Tá? Então eu vou pegar um ponto aqui, em torno desse ponto um elemento de área infinitesimal, vou multiplicar essa ordenada, vou multiplicar essa área por essa ordenada V e por essa ordenada U. Não é? Acontece que se esse eixo aqui é um eixo de simetria, para cada ponto que eu tiver aqui nessa posição, eu vou ter um ponto aqui na posição simétrica. Em torno dele eu vou pegar um elemento de área, vou multiplicar pela mesma ordenada V e vou multiplicar pela ordenada menos U aqui, né? Então, quando eu fizer o produto de inércia correspondente a esse pedacinho, vai dar menos o produto de inércia desse pedacinho e na soma vai dar zero. Tá? O produto de inércia é zero sempre que um dos eixos for eixo de simetria. Então, numa linguagem mais bonitinha, eu poderia escrever assim: V, se o V for eixo de simetria, vale isso aqui. E o V é igual a zero, qualquer que seja o eixo U perpendicular ao eixo V. Tá? Cuidado que isso aqui não vale ao contrário, né? O fato de UV ser zero não quer dizer que um dos eixos é eixo de simetria. A figura pode não ter eixo de simetria nenhum. Bom, por que isso nos ajuda a resolver o problema? É pelo seguinte: digamos que eu queira, nesse momento, e é o que eu quero, o produto de inércia desse retângulo em relação a esse sistema verde. Eu posso calcular primeiro em relação ao sistema auxiliar. Lembra da fórmula de translação? Onde é que eu estou, hein? Eu estou aqui. Imagine primeiro o sistema de eixos que passa pelo G da figura 2. É esse aqui, ó. Vamos chamar de x2, y2, porque ele se refere ao G da figura 2. Se eu souber o produto de inércia em relação a esse sistema laranja, eu posso transportar para o sistema verde, que é o que eu estou querendo. Mas quanto que é o produto de inércia em relação a esse sistema de laranja? Por simetria é zero. Bastaria que um dos eixos passando pelo G fosse eixo de simetria, né? Então, olha que coisa bacana. O professor acha tudo bacana. Lembra daquela fórmula de translação de eixos? A fórmula de translação de eixos para produto de inércia dizia o seguinte: a forma mnemônica, né, era IXY era igual a IXY mais X vezes Y vezes a área. E aqui, tudo que estava no segundo membro, a gente colocava o índice G. Tá? Então, essa fórmula de translação de eixos só vale quando um dos eixos passa pelo G. Aqui fica claro, esse é o produto de inércia com relação aos eixos que passam pelo G, e esse é o outro. XG e YG são as coordenadas do G. Em qual sistema de eixos? É claro que não é no sistema de eixos que passa pelo G, senão seriam sempre 0 e 0, só pode ser no outro. Tá?
Então, para o retângulo que nós acabamos de ver, isso aqui é zero. Né? O produto de inércia em relação aos eixos que passam pelo G dele é zero. Então, o produto de inércia que eu estou querendo vai ser simplesmente as coordenadas do G do retângulo vezes a área do retângulo. Essa parcela aqui vai ser zero. Tá? Olhando aqui na figura. O produto de inércia que eu quero vai ser em relação ao G, mais o x do G vezes o y do G vezes a área. Como esses aqui vão dar zero por simetria, o produto de inércia do retângulo vai ficar simplesmente 15 vezes 30 vezes a área do retângulo. Onde é que eu estava, hein? Estava aqui. Então aqui vai ficar mais 15 vezes 30 vezes a área do retângulo, que é 30 vezes 60. Tá? Olha, muito cuidado aqui, hein? Não se entusiasmem ao ponto de dizer que o produto de inércia com relação a um eixo qualquer vai ser sempre o x do g vezes o y do g vezes a área. O mundo seria muito legal se isso fosse verdade, mas não é, tem essa parcela. Só vale essa fórmula desse jeito se essa parcela aqui for zero. E essa parcela é zero, no caso particular da simetria. Em outras também, mas se for simetria, essa é verdade. Tá? Bom, então está aqui a segunda parcela do produto de inércia. Falta a terceira parcela. Eu preciso agora do produto de inércia daquele semicírculo. Como é que eu faço, hein? Faço a mesma coisa. E se eu considerar o G do semicírculo, está aqui. É o G3. Essa distância a gente sabia quanto valia, né? Era o 4 vezes o raio dividido por 3π. Considere o sistema de eixos passando pelo G do semicírculo. O produto de inércia em relação a ele é zero, porque esse eixo aqui é um eixo de simetria para o semicírculo. Esse aqui não é, mas esse é. Se o produto de inércia em relação a esse sistema de eixos é zero, outra vez o produto de inércia que eu estou querendo é o produto das coordenadas do G pela área do semicírculo. Então vai ficar 30 mais 4r sobre 3π. É 30 mais 4 vezes 20 sobre 3π. Essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada, olha, se isso tudo aqui é 60 e o raio é 20, essa segunda coordenada é 40. É isso, vezes 40, vezes a área do semicírculo, que é π vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, fazendo essa conta, o ixy vai dar aqui é o ix' e y', né? É 1,642 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. Esse é o produto de inércia dessa figura inteira em relação ao sistema verde, né? O que eu quero é em relação ao sistema azul, para usar naquela fórmula do I máximo e do mínimo. Então, recorrendo aqui, ó, o que eu estou querendo aqui é o que eu quero para a figura inteira agora é esse. E eu tenho esse, tá? Então, o que eu quero é o que eu tenho menos o x do g vezes o y do g vezes a área. Vamos escrever isso lá. O ixy é o que eu quero. É em relação ao g.
é o que eu tenho menos o produto das duas coordenadas do G vezes a área da figura, que eu não sei quanto é, só calcular. Bom, essas duas coordenadas do G são em qual sistema de eixos? Quais são os eixos envolvidos na translação? Esse e esse, o verde e o azul. É claro que não são as coordenadas do G no azul, seriam sempre 0 e 0. Então são as coordenadas no outro sistema de eixos, é 10 e 26,5. Aqui é 10 e aqui é 26,5, as duas positivas. E aí, se vocês fizerem essa conta, é 0,763 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. Tá? O XY é sempre mais difícil de calcular. Então vejam, eu tenho aqui, com relação a eixos passando pelo G, o IX, o IY e o IXY. É só jogar nas fórmulas para ver quais são os eixos centrais e os momentos centrais de inércia. Né? O que vai dar? A fórmula era assim. Θ barra eram os ângulos que definiam os eixos centrais. Né? A fórmula era tangente de 2 vezes θ barra, tangente de 2 vezes θ barra é igual menos 2 vezes IXY dividido por IX menos IY. Se vocês fizerem essa conta, dá 2... Espera aí que eu não entendo a minha letra. 2,273 talvez. 2,273. Bom, eu joguei isso na minha calculadora, que é aquela mesmo do Google, né? Aí eu tirei o arco, tangente e o resultado foi um ângulo. Deu 2 θ barra igual a 63,3 graus. E, portanto, o θ barra é o 33,2 graus. Bom, esse é um dos eixos centrais, tá? O outro forma 90 graus, eu não preciso calcular o outro. Vamos posicionar ele aqui na figura. O ângulo θ é contado assim, né? Se deu 33 graus, sei lá, viu? Vou arriscar, hein? Eu estou fazendo na mão, não sei o que vai dar. Deu alguma coisa assim. Pô, ficou bom. Esse ângulo aqui deu 33,1 graus. 33,1 graus. Tá? Bom, o outro eixo central é perpendicular a esse, passando pelo G. É só fazer essa reta aqui. Não preciso calcular outro ângulo. Esses são os eixos centrais. Tá certo? E como eu falei, olha, só no olho a gente sabe qual é o maior. É claro que o momento de inércia é maior com relação a esse eixo, porque as distâncias são maiores em relação a esse eixo do que em relação a esse. Esse vai ser o eixo correspondente a I1 e esse vai ser o eixo correspondente a I2. E para calcular esses dois momentos de inércia, é só jogar na fórmula. A fórmula era I1 ou 2 era
e x mais y sobre 2, mais ou menos e x menos y sobre 2 ao quadrado, mais ixy ao quadrado raiz d. Tá? Se usar o mais vai dar o i1, se usar o menos vai dar o i2. Calculando, isso aqui vai dar... O i1 dá 2,195 vezes 10 a sexta centímetros a quarta. E o i2 vai dar 0,529 vezes 10 a sexta centímetros quadrados. Centímetros a quarta. Tá ok? Olha, esse problema aqui é bem complicado. É difícil arrumar uma figura que dê um momento de inércia mais trabalhoso do que esse, né? Então o que nós fizemos? Quais são as etapas? Calcular o centro de gravidade, primeiro. Para isso a gente posiciona um sistema de eixos adequado, calcula os momentos estáticos em relação a esse sistema de eixos, divide pela área e tem as coordenadas do G. Aí a gente precisa dos momentos de inércia em relação a eixos passando pelo G. Em geral, é mais fácil calcular em relação ao sistema auxiliar, esse verde, por exemplo. Calcula o ix', o iy' e o ix'y'. Nessa hora a gente usa formulário e mais translação. Uma vez que eu tenho os momentos de inércia, o produto de inércia em relação a x' e y', eu faço uma translação de todos eles para o G. Tendo todo mundo no G, é só usar a fórmula que a gente calcula os momentos de inércia centrais e os eixos centrais. Tá? Na sequência eu vou fazer duas observações importantes.